Saudações, pessoal. Sou Frederico Schaff em mais uma videoaula de Sistemas Operacionais e Tempo Real. Nesta videoaula vamos ver conceitos e funcionamento de sistemas operacionais. Bom, esse tema está relacionado ao tópico de estrutura e funções de sistemas operacionais da unidade 2 do curso dessa disciplina. Ok? Vamos lá. Então, sobre conceitos, é importante a gente ter a primeira definição, né? O que é um sistema operacional? Bom, é difícil definir precisamente o que é um sistema operacional, mas na maioria das vezes pode-se dizer, em linhas gerais, que é o software que é executado em modo kernel. Kernel, modo núcleo, né? Eu já vou comentar com vocês o que é isso um pouco mais para frente. Parte do problema da definição é que um sistema operacional realiza basicamente dois tipos de função. Ele estende a máquina, no caso o computador, a questão de software, e gerencia recursos. Que recursos? Recursos de hardware. Através da extensão da máquina, proporciona que usuários e programas a usuários e programas, um conjunto abstrato limpo de recursos ao invés de um conjunto de recursos em que se tenha de programar a nível de hardware, ou seja, um facilitador. Então, geralmente o usuário comum interage com a máquina através do sistema operacional. Na verdade, nem sabe direito o que o sistema operacional em si está fazendo. Bom, vamos lá. Então, nessas duas definições. A primeira, o sistema operacional como uma máquina estendida. Bom, a arquitetura, isto é, o conjunto de instruções, a organização de memória, os periféricos, de entrada e saída, e a estrutura de barramento, que são as conexões dos componentes a nível de hardware, da maioria dos computadores, em nível de linguagem de máquina, é primitiva e de difícil programação. Geralmente o usuário comum não faz nada disso. Especialmente difícil é a questão de lidar com entrada e saída, rotinas de I/O, input, output. Exemplo da programação envolvendo rotinas de entrada e saída. Creio que todos vocês viram na videoaula passada sobre o floppy disk, que tem discos primitivos, um dos primeiros discos utilizados, inclusive para sistemas operacionais. Então, o floppy disk era lido e gravado através de um controlador. Então, o exemplo que eu estou usando aqui é o controlador NEC PD765, e esse controlador tem 16 comandos, especificados então para carregamento no registrador do dispositivo. O load, então, carregamento. Esses comandos são responsáveis por ler e escrever dados, isso é natural, Eu vou fazer a leitura do disco e a escrita, mas para isso tem que mover o braço do disco, já que o disco, como você pode ver, lembra, tem uma agulha, não é um disco com sulcos, que nem a gente tinha no LP, long play, Aqui se lia com uma agulha, mas é um disco magnético, mas ainda tem uma agulha, digamos assim, O braço não tem uma agulha, mas tem um leitor, digamos assim. E esse leitor, ele se movimenta, então ele é movido através de um braço. Esse disco ainda contém diversos arquivos que, por sua vez, estão colocados em seções do disco. Então, estruturar as seções, assim como inicializar, reinicializar, fazer o reset do disco, recalibrar o controlador e utilizar todo o drive do disco. Então, isso são funções primitivas. Um usuário, quando vai gravar algo, seja no floppy disk, seja no USB, no pendrive hoje em dia, ele não se preocupa com nada disso. Ele só diz, eu quero pôr esse arquivo, quero gravar aqui, quero ler esse arquivo, quero apagar esse arquivo. Não sabe o que o sistema operacional está fazendo com aquele dispositivo a nível de hardware. Mas é óbvio que alguém tem que saber. Para poder lidar com isso, tem que saber. Então, o sistema operacional é um que faz com que tudo isso funcione, independente do que o usuário sabe ou não de programação. Então,
Como a maioria dos usuários e programadores não possui conhecimento suficiente de entrada e saída ou da arquitetura de hardware, tá? Nada mais útil do que lidar com a arquitetura de uma maneira mais simples e abstrata. Essa abstração do hardware, tá? Ou seja, é uma funcionalidade, tá? E essa funcionalidade é uma das principais características do sistema operacional. Então, esse programa, na verdade, esse software, tá? Que oculta do usuário a verdade, ou melhor, a programação a nível de hardware, sobre o hardware, né? E apresenta de uma forma simples e agradável, com os nomes dos arquivos que possam ser lidos e escritos no sistema, é o sistema operacional. Ele que faz essa parte burocrática de mexer, digamos assim, com o I/O, né? Tá? E não deixa isso a cargo do usuário. Tá? Então fica bem mais fácil para o usuário interagir com o hardware quando se tem um sistema operacional que faz essa parte difícil, digamos assim. Tá? Então, assim como o sistema operacional protege o usuário do hardware do disco e apresenta uma interface orientada a arquivos simples, ele também oculta muitas outras coisas desagradáveis relacionadas a interrupções de hardware, temporizadores, gerenciamento de memória e outros aspectos a nível inferior relacionados ao gerenciamento do hardware. Tá? Por isso que está colocado ali a definição de sistema operacional como máquina estendida. Tá? Portanto, o sistema operacional apresenta ao usuário uma máquina estendida ou virtual, abstraída, né? Tá? Mais fácil de programar e usar do que a interface real de hardware. Tá? E aí tem a figurinha clássica, né? Tá? Que vocês encontram no livro do Tannenbaum, tá? Que eu copiei daqui. Então, lá tem os softwares, então, programas, né? Tá? Eles têm uma interface padronizada para se comunicar, digamos assim, com o sistema operacional. Essa interface foi colocada aqui como Beautiful Interface, é uma interface simples, digamos assim, tá? Entre os programas e o sistema operacional. E aqui a parte difícil, que seria lidar com o hardware. Tá? Então, o que ele colocou aqui, Ugly Interface, ou parte suja, né? De escovar a bit e ver como é que os controladores, como é que o I/O funciona na realidade. Essa interface bonita, digamos assim, é através de uso de serviços e chamadas ao sistema, que a gente vai ver mais para frente como é que isso funciona. Tá? Mas isso é padronizado. Tá? Bom, assim como tem essa figurinha aqui, digamos assim, que é mais, digamos assim, artística e mais fácil de entender, outros autores, como o William Stallings, tá? Que escreveu um livro, então, Sistemas Operacionais, Projeto e Princípios, tá? E partes internas de sistemas operacionais, então um livro bastante complexo, tá? Ele prefere colocar o funcionamento do sistema operacional com mais camadas, né? Então vocês podem ver aqui Application Programs, que seriam programas de aplicativos, né? Bibliotecas e utilidades, o sistema operacional e em si aqui o hardware de execução. Tá? Vocês podem ver aqui então Application Binary Interface, tá? Que seria as bibliotecas interagindo com o sistema operacional, e Application Programming Interface, que seria as APIs, né? APIs, tá? Lidando então dos programas com as bibliotecas. Tá? Bom, o sistema operacional em si é ele que lida diretamente com hardware, tá? Mas existe possibilidade de ter tantas bibliotecas quanto os application programs terem acesso a um nível mais complexo, tá? do hardware, passando por cima do sistema operacional. Claro que vocês podem ver que também tem sempre uma interface mais complexa aqui, né? Que é então, Instruction Set Architecture, ou seja, a arquitetura com um conjunto de instruções para lidar com o hardware. O hardware, por sua vez, né, é composto então do Execution Hardware, que seria o processador, Memory Translation, System Interconnect, tá? Seria o barramento, né?
I/O Devices and Networking, Main Memory, né? Isso aqui é a parte de hardware, então, como vocês podem ver aqui, e a parte de software. O sistema operacional em si está na parte de software, como você sabe. Tá? Bom, o sistema operacional como a outro tipo de definição, né? O sistema operacional como gerenciador de recursos. Em uma visão alternativa, então, diferente da extensão da máquina, né? Tá? Pode-se dizer que um sistema operacional gerencia partes de um sistema complexo. Como computadores modernos são constituídos de um processador ou múltiplos, né, o que está acontecendo hoje em dia, né, memórias, temporizadores, discos, dispositivos apontadores, mouse, né, interfaces de rede, displays gráficos, etc., o trabalho do sistema operacional é fornecer uma alocação ordenada e controlada justamente desses recursos, processadores, memórias, dispositivos de I/O, entre os vários programas que vão querer utilizar esses recursos. Exemplo, o uso de uma impressora por vários programas simultâneos. Vocês sabem, e hoje em dia isso funciona, né? A gente tem um documento no Word, um documento no PDF e um documento do navegador, por exemplo. Se vocês quiserem imprimir os três ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo, né? Vocês podem, né? Há softwares, né, que conseguem gerenciar e fazer direitinho a impressão, né? Ele não vai imprimir parte de um documento numa página e outra parte do outro documento na outra página. Ele vai separar direitinho isso, né? Então, esse aqui é o documento primeiro, aquele que foi colocado, que é o do Word. Termina o documento do Word, daí sim imprime PDF, daí depois imprime da internet, né? Nunca ele vai misturar uma coisa com a outra, né? Por isso é que o sistema operacional gerencia, tá? Então, ou seja, essa visão do sistema operacional mostra que sua tarefa principal é manter o controle sobre quem está usando qual recurso, garantindo suas requisições desses recursos, controlando as contas e mediando conflitos de requisição entre os diferentes programas e usuários. Tá? O gerenciamento de recursos realiza o que a gente chama de multiplexação, tá? Então um pouquinho de tempo para cada um. Tá? De duas maneiras, tá? Multiplexação no tempo, que é o mais comum, tá? E no espaço, então endereços de memória diferentes. Tá? Então, aqui um exemplo, né, tá, dessa ideia de multiplexação, mostrando pelo menos 3 softwares aqui, né, tá, tendo a interface bonita, digamos assim, interface do usuário, para entrar em contato com o sistema operacional. Tá? E a diferença de execução dos aplicativos e do sistema operacional. Lembre lá que eu coloquei na definição, né, que o sistema operacional é aquele que roda em modo kernel. Tá? As aplicações rodam em modo usuário. Mais ou menos isso, né? Então tem essa grande diferença aqui de níveis de execução, tá? Que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas tem a ver com acesso direto ao hardware, né? Tá? Então, isso que eu estou comentando. Então, quem tem acesso direto ao hardware geralmente é o sistema operacional. Tá? As aplicações só têm acesso ao hardware quando o sistema operacional media isso, né? Então, o sistema operacional então faz a ponte entre compiladores, editores, interpretadores de comando e aplicações, tá? Com dispositivos físicos, a microarquitetura e a linguagem de máquina para lidar com o hardware. Ok? Aqui tem um outro exemplo, tá? Tá retirado também do livro do William Stallings, tá? Com mais ou menos a mesma figura, só que de uma outra forma, né? Aqui vocês veem diferentes recursos, né? Tá? E o sistema operacional gerenciando, obviamente, esses recursos, tá? De maneira controlada, ordenada e mediando conflitos. Então, qual é a área de atuação dos sistemas operacionais? Tá? Então, a nível de microarquitetura, tá? Lida com dispositivos físicos e esses dispositivos físicos são agrupados em unidades funcionais, tá? Utilizando registradores internos, caminhos de dados, que a gente chama data path, para uma unidade lógico-aritmética, que é o processador. A nível de interpretador de comandos, tá? Que é normalmente constituído por um terminal, né? Aqui eu coloquei como shell. Tá? Os sistemas
os sistemas de janela, os compiladores, editores de programas similares, independentes de aplicação, tá? E esses programas não constituem parte definitiva do sistema operacional, mesmo que sejam fornecidos pelo fabricante do computador. Tá? Então, normalmente são essas duas áreas de atuação dos sistemas operacionais. Tá? Então, sistema operacional, então, normalmente é aquela parte do software que é executada em modo supervisor, ou modo núcleo, que a gente chama de kernel, e ele é protegido do usuário pelo hardware, então, ele protege o hardware do usuário e vice-versa. Tá? E, só para deixar claro, né, os compiladores e editores são executados também em modo kernel. Desculpa, em modo usuário. Falei errado. Bom, alguns conceitos básicos de sistemas operacionais. Tá? Então, para entender o que os sistemas operacionais fazem, tá? Deve-se entender primeiro, tá, o que são alguns conceitos, como o que é processo, o que é deadlock, o que é gerenciamento de memória, o que é I/O, né, entrada e saída, o que são arquivos, o que é segurança para execução, tá, e o que é interpretador de comandos. Então, vamos ver cada um desses temas, né? Bom, o que é processo? Processo é um conceito fundamental ligado a todos os sistemas operacionais. Tá? O processo é basicamente um programa que está em execução. Tá? Associado a cada processo está seu espaço de endereçamento, ou seja, uma lista de posições de memória que esse processo utiliza. Tá? O espaço de endereçamento contém o programa que está sendo executado, alocado na memória, e os dados desse programa, tá, com um apontador para a pilha, que é o chamado stack pointer. A pilha, por consequência, é chamada de stack. Tá? Também associado a cada processo está um conjunto de registradores de hardware, que inclui um contador do programa, um ponteiro para a pilha, o que a gente chamou de stack pointer, que eu falei, né, antes, outros registradores de hardware e todas as demais informações de execução desse processo. Tá? Quem decide quando que um processo é executado, ou seja, quando que usa o tempo de CPU, tá? O tempo do processador, tá? É o sistema operacional. Tá? Então, creio que vocês já devem ter visto isso várias vezes acontecer, né? Vocês querem executar, digamos assim, o navegador de vocês clicam 2 vezes ali, ele demora um pouquinho para aparecer alguma coisa, né? Vocês poderiam dizer, por que não colocou imediatamente? Bom, obviamente que tem um tempo de processamento, né, mas tem um tempo de carregamento também. Tá? Então, o sistema operacional tem que gerenciar. Opa, eu estava fazendo outras coisas, agora eu vou carregar esse aplicativo aqui que o usuário me pediu. Tá? Eventualmente e periodicamente, o sistema operacional decide parar de executar um processo. Tá? Por exemplo, por esse ter excedido o tempo de execução e executar outro. Isso é bastante comum. Tá? Creio que vocês já devem ter feito alguma vez no computador de vocês, ter aberto o gerenciador de processos lá, tá? No Windows ou no Linux, né? Vocês abrem lá, aqui eu vou mostrar, eu vou abrir meu gerenciador de processos, vou mostrar aqui para vocês. Aqui no Windows agora ele está chamando de gerenciador de tarefas, é a mesma coisa. Tá? Aqui tem o meu gerenciador de tarefas, tá? E cada coisa que está aparecendo isso aqui é um processo. Na verdade fica mais claro quando a gente aperta aqui em detalhes. Tá? Aqui ele mostra todos os processos. Tá? Vocês podem ver que esse processo tem identificador, tem o status, tem dizendo em qual CPU que ele está rodando, né? A quantidade de memória que ele está utilizando, se está utilizando virtualização ou não. Tá? E se vocês quiserem ver informações, dá para vocês verem as informações aqui do processo em si. Tá? Então aqui ele mostra, por exemplo, bom, desculpa aqui, eu acabei fazendo um erro. Então, apertei uma coisa aqui que não era apertar. Bom, ele está mostrando aqui as características desse processo, né? Tá? Da onde vem a execução. Aí vocês podem ver aqui, então, definir prioridade, algumas outras coisas que dá para mostrar para vocês. Bom, essa questão aqui dos processos eu vou mostrar mais para frente, mais ainda, tá? Por enquanto aqui eu só queria ilustrar que dá para a gente ver, então, uma lista de processos, tá? Então, quando um processo é interrompido ou suspenso temporariamente, ocorre o que a gente chama de chaveamento de contexto. Tá? Ele deverá ser reiniciado mais tarde exatamente do mesmo ponto que estava. Tá?
Bom, para isso ocorrer, obviamente que tem que carregar lá os registradores, como a gente vai comentar, né? E o stack pointer, mudar todas as posições de memória, tá? Que foram executadas, para deixar ele recuperar no mesmo ponto onde ele parou. As principais chamadas ao sistema de gerenciamento de processos são aquelas que lidam com a criação e término de processo, tá? E aí eu posso perguntar para vocês, pessoal, vocês já... como é que você sabe quando um processo termina? Então, como o gerenciador sabe que uma execução terminou? Bom, geralmente é o próprio software que está sendo executado que informa isso, que ele terminou. Tá? Vocês já programaram em C ali, né? Tá? Vocês já viram que em algum momento o programa de vocês, quando terminar, se não ficar em laço infinito, né? Tá? Ele vai ter lá um return 0, né? O que é esse return 0? É para informar justamente para o gerenciador de processo que acabou a execução, tá? Daquele programa, daquele processo. Tá? Ele liberar os recursos dele. Tá? Acabou a execução. Então o próprio programa que informa. Tá? Bom, processos podem criar subprocessos. Tá? Esses subprocessos são chamados processos filhos, tá? O child process. Esses processos podem criar mais processos filhos. Rapidamente a gente chega numa estrutura de árvore dos processos. Isso acostuma normalmente quando a gente inicializa um computador, né? Então, inicializa um computador, tá? Vocês vão ver lá. Então, quando vocês inicializam o computador, né? Tá? Tem, teoricamente, um processo lá criado que ele começa a disparar diversos outros, né? E aí a gente chega nessa estrutura aqui que tem um monte de processos, né? Tá? Como é que chegou essa estrutura de tantos processos assim? Não, um foi chamando o outro, que foi chamando o outro e assim por diante. Então tem uma estrutura aqui. Tá? Ou seja, teve um processo originatório, né, do sistema operacional que foi criando vários outros. Tá? É bem fácil de ver essa estrutura de árvore, mais para frente eu vou mostrar para vocês como ver. Tá? Bom, processos relacionários que estiverem cooperando para executar alguma tarefa precisam frequentemente comunicar com outro processo e sincronizar suas atividades. Tá? É o caso da impressora que eu havia comentado, né? Tá, então, bom, e também outros recursos, por exemplo, mouse. Tá? Como é que um programa sabe quando que é para ele ler o mouse e quando que não é para ler o mouse e é para deixar o outro programa ler? Tá? Bom, tem uma mini comunicação entre os processos ali. Então, quem gerencia essa mini comunicação entre os processos é um serviço do sistema operacional chamado IPC, Inter-Process Communication. Tá? Então, comunicação interprocessos. Tá? Outros requisitos disponíveis ao gerenciador de processos são solicitar mais memória ou liberar a memória, né? Chamada release, tá? Não usada. Esperar que um processo filho termine, sobrepor o seu programa a outro, né, reescrevendo a parte da memória que é chamada de overlay. Tá? Bom, isso sobre o processo, tá? É óbvio que a gente vai aprofundar mais, né, mas é só para ter um conceito geral aí, só para vocês entenderem o básico. Tá? Outro conceito importante, tá, é deadlock. Tá? Bom, quando os processos estão interagindo, tá, estão alocados na memória para execução, tá? Pode-se entrar em uma situação na qual nenhum deles consegue sair da interação entre eles. Um bloqueia o outro. Tá? Aí ocorre o que a gente chama de deadlock, tá? Um bloqueio morto. Tá? Exemplo. Um computador com uma unidade de disco e outra com um leitor de CD. Tá? O processo 1 requisita a unidade de disco, tá? E é atendido. O sistema operacional diz, pode usar. Em seguida, o processo 2, tá? Quer ler o leitor de CD. O sistema operacional diz, pode usar. Tá? Bom, cada um está usando seu recurso, né? Até aqui tudo bem. Tá? Então, o processo 1 requisita a leitura do CD, que está com o processo 2. Tá? Assim, o sistema operacional o que identifica? Opa, eu não posso dar o CD porque o CD está com o processo 2. O que o sistema operacional faz? Ele suspende o processo 2, tá? Até que ele
o CD seja liberado para a execução dele. Tá? Em um outro ponto, o processo 2 requisita a unidade de disco. Tá? Que tal com o processo 1, que está esperando a liberação do leitor de CD. Tá? Então vocês podem ver ali que surgiu uma necessidade cruzada, né? Um tem uma coisa que é a outra, o outro tem outra coisa que é a outra. Tá? Bom, nesse caso, o que o sistema operacional faz? Ele suspende os dois processos até que os recursos sejam liberados. Mas os dois processos estão suspensos. Então, quando é que eles vão liberar? Nunca. Tá? Aí acontece o que a gente chama de deadlock. Tá? Bom, exemplos de deadlock tem na natureza, no xadrez, em tudo, né? Então, eu coloquei 3 exemplos clássicos aqui de deadlock, né? No caso aqui, um engarrafamento lá, onde, bom, enquanto não vier alguém organizar isso aqui, eles vão ficar eternamente nessa bagunça. Tá? Aqui um sapo comendo uma cobra e a cobra mordendo o sapo, né? Então um impasse aqui, né? Não sabe quem vai morrer primeiro vai comer o outro, né? Então tá meio estranho. E no xadrez aqui, né, tem o que a gente chama de afogamento do rei, né? Que é um impasse também. Tá? O branco tá ganhando, mas ele fez o movimento errado, afogou o rei, então ocorreu um impasse. Nesse caso aqui é o caso clássico que acontece empate no xadrez. Tá? Isso deadlock, então é importante você saber que pode ocorrer isso. Tá? O sistema operacional tenta gerenciar para não ocorrer. Outra coisa interessante para vocês entenderem sistemas operacionais é o gerenciamento de memória. Tá? Todo computador tem uma memória que ele usa para guardar os programas em execução. Memória RAM. Sistemas com multiprocessos podem usar a memória principal simultaneamente. Tá? Então, vários programas carregados na memória RAM. Para mantê-los livres de interferência é necessário um tipo de mecanismo de proteção. Esse mecanismo é controlado pelo sistema operacional. Em processadores de 32 bits, por exemplo, tá? O máximo de memória que pode ser interessado é 4 GB, tá? Para todo o sistema. Então, um tempo atrás era interessante, né? Até por isso que surgiram os sistemas operacionais 64 bits. Tá? Um tempo atrás se vendia computadores aí com Windows 32 bits, né? E mais de 4 GB de memória. Bom, o sistema operacional em si não conseguia gerenciar mais de 4 GB, então não interessava ter mais de 4 GB porque ele não ia conseguir utilizar. Era uma falha grande. Então o software tem que ser capaz de lidar com o hardware. Tá? Hoje em dia existem técnicas que permitem o uso de memória, tá? Com parte em disco, né? Então usar a memória RAM, tá? Além da sua utilização. Então se eu tenho 4 GB de memória RAM, eu posso utilizar RAM com mais de 4 GB. Então o que ele nesse caso se faz? Se faz a alocação de memória do disco como se fosse RAM, que é chamado de Virtual Memory. Tá? Uma parte interessante desse gerenciamento de memória é uma coisa que vocês provavelmente já ocorreu quando vocês programavam alguma coisa. Tá? Então, estou fazendo um softwarezinho simples lá, que tem um vetor. E aí eu declarei o vetor como 10 posições. Tá? E por algum motivo eu errei lá na minha programação e quero acessar a 11ª posição do vetor. Sabe que não tem isso, né? Tá? Então o que acontece normalmente nesse caso? Bom, o compilador deixa passar. Tá? Ele não verifica esse tipo de inconsistência. Tá? Em muitos casos, o compilador do C, por exemplo, não faz isso. Tá? O que acontece? Quando vocês vão executar, tá? Chega naquela linha que vocês querem acessar a 11ª posição do vetor, ocorre um erro lá, que o sistema operacional chama de segmentation fault. O que acontece? O que é esse segmentation fault? Segmento é a parte alocada para aquele programa na memória principal, na memória RAM. Quem aloca isso? O sistema operacional. Então o sistema operacional diz, essa faixa de endereço aqui é tua, pode usar como tu quiser. Se o meu programa quiser usar algum endereço fora dessa faixa, fora do segmento, o sistema operacional interrompe esse software, dando o erro de segmentation fault. Ou seja, isso é um caso clássico onde ocorreu
a ação do sistema operacional para gerenciar a memória da forma correta. Um programa não pode acessar a posição de memória do outro programa, a não ser que sejam utilizadas técnicas para tal. Tá? Bom, sobre entrada e saída. Tá? Todos os computadores têm dispositivos físicos de entrada e saída. Ah, professor, eu não sei qual é um. Bom, se vocês usam mouse, para que serve o mouse? A gente mexer o ponteiro. Isso é entrada. Tá? Vocês vão fazer alguma coisa com o ponteiro aqui. Tá? Dar uma ação, rolar o texto, clicar. É um dispositivo de entrada, input. Tá? Outro dispositivo de entrada, primeiro de todos praticamente, teclado. Tá? Dispositivo de entrada. Ah, professor, e um dispositivo de saída? Bom, eu tinha falado antes de impressora, né? Impressora sai, né? Tá? Mas o mais clássico e que todo mundo utiliza é o nosso display, né? Tá? Então, o nosso monitor. O monitor é saída, tá? Serve para a gente enxergar. Tá? Bom, a gente tem monitores com touchscreen, né? Daí tem entrada e saída, né? Bom, mas isso não vem a caso. Estava falando só na questão do saída, né? Então, existem vários tipos de dispositivos de entrada e saída, como teclados, discos, monitores, impressoras, etc. Né? Cabe ao sistema operacional, tá? Após a execução da BIOS, que a gente chama Basic Input Output System, tá? Depois da inicialização do sistema, né? Gerenciar todos esses dispositivos de entrada e saída. Então, existe um subsistema bem menor, tá? Que ele conhece os periféricos de entrada e saída. Esse subsistema é chamado BIOS, tá? Basic Input Output System. Tá? Todos os computadores têm BIOS, ou um outro sistema, um melhoramento da BIOS, né? Que é o tal do UEFI, né? É um melhoramento da BIOS que faz praticamente a mesma coisa, só que é um melhoramento. Tá? Esse dispositivo ele sabe as ligações internas do hardware, sabendo onde é que está a entrada e saída. Aí ele repassa essas informações depois da inicialização para o sistema operacional. Tá? Depois dessa inicialização, só quem lida com a entrada e saída é o sistema operacional. Tá? Assim, todo o sistema operacional possui um subsistema de I/O para gerenciar esses dispositivos. Para gerenciar entradas e saídas, normalmente são usados drivers e APIs, né? APIs, né? Application Programming Interface. Tá? Então, isso eu creio que vocês já conhecem também, né? Ah, eu pluguei aqui um cabo serial, um conversor RS serial RS232 para USB. E ele não está funcionando direito. Ele diz que não tem o driver. O que é isso, professor? O driver é justamente o software que vai conseguir conversar com aquele hardware. Tá? Que ele vai conter justamente o conjunto de instruções que aquele hardware utiliza para o funcionamento correto. Tá? Então, eu tenho um monitor e o monitor funciona mais ou menos, ele está com um driver genérico. É um driver que não é específico para aquele hardware. Então ele funciona só com as funcionalidades básicas. Precisa de funcionalidades avançadas, tem que ter o driver específico daquele dispositivo. Tá? Seja o que vocês tiverem no computador, vocês vai ter um driver. Tá? Tem um driver para o mouse, driver para o teclado, driver para o monitor, driver para a impressora, o que vocês quiserem, né? Para saída de som, tudo tem driver. Tá? Bom, sobre arquivos. Tá? Chamadas do sistema operacional são usadas para se comunicar com o sistema de arquivos, que é responsável por localizar e abrir e fechar esses arquivos. Para se ter um lugar para guardar os arquivos, a maioria do sistema operacional fornece o conceito de diretório, como um modo de agrupar esses arquivos. A hierarquia ou estrutura de diretórios pode ser chamada de sistema de arquivos. Conceitos de diretório raiz, diretório de trabalho e caminho são utilizados pela maioria dos sistemas operacionais. Tá? Então, diretório raiz é o chamado root directory, né? Caminho é chamado de path, tá? E o diretório em uso no momento é chamado present working directory. Isso aí bastante utilizado quando a gente tem janelas de terminais, né? Ou consoles, né? Então ele está usando dentro daquele diretório, né? Aqui está um exemplo de sistema de arquivos, né? Com essa ideia de hierarquia, né? Vocês veem aqui então diretório raiz. Dentro desse diretório raiz tem outros diretórios, que por consequência tem outros diretórios, e
arquivos dentro desses diretórios. Tá? Isso é o que normalmente a gente tem aí na maioria dos computadores. Tá? Dispositivos removíveis são endereçados de acordo com o sistema de arquivos em diferentes sistemas operacionais. Aqui eu coloquei dois exemplos, né? O sistema de arquivos que o Unix usa e o sistema de arquivos que o Windows usa. Isso é um pouco diferente na questão de dispositivos removíveis. Tá? O Unix, né, e todos os sistemas baseados nele, né, tem uma única estrutura, tá? Usando discos removíveis ou não. Tá? Então sempre tem uma estrutura de hardware. Já o Windows, né, pode ter múltiplas, né, de acordo com as unidades, se a unidade for removível, né. No caso aqui a gente tem uma unidade não removível, que seria um HD, né, um disco rígido, e aqui um CD-ROM, que seria removível, a gente pode pôr, tirar, né. E aí ele está digamos assim, num outro espaço de endereçamento do sistema de arquivos, não relacionado. Já no Unix, sempre eles são relacionados, tá? Nos sistemas baseados em Unix ainda, né, existe o conceito de arquivo especial com que faz com que os dispositivos de entrada e saída pareçam-se com arquivos. É o exemplo dos dispositivos de saída serial, né? Tá? Aqui estão representados, então, pelos arquivos na pasta, né, ou no diretório dev, de devices, né, de dispositivos, né? E aqui um exemplo de conexão com impressora, né? Tá? Uma chamada LPT, né? Então se acessava, por exemplo, dados da impressora através de um arquivo, né, no Unix, né? Isso é bem específico do Unix, né? Também tem a ideia de pipe, tá? Que é um pseudo-arquivo que pode ser usado para conectar dois processos. Tá? Esse pipe é um arquivo, então, que contém informações de conexão entre dois processos. Ele não vai conter dados específicos, tá? Ele vai conter só informações não armazenadas, né? Da conexão entre processos. Bom, segurança em sistemas operacionais, tá? São sistemas operacionais que gerenciam a segurança dos processos e dos arquivos. Tá? Sistemas Unix possuem uma codificação de segurança de 9 bits para arquivos, tá? Chamados RWX. R de read, leitura, né? W de write, escrita, tá? E X de execução, execute, tá? Tanto para donos, grupos e outros, tá? Então por isso que são 9. Então a gente replica para 3 tipos, né? Donos, owner, né? Do inglês, tá? Groups e outros, né? Que não são nem os donos, nem participantes do grupo, são pessoas de fora. E aí é codificado em 9 bits a segurança para acessar esses arquivos. Tá? Recentemente o Windows está copiando praticamente algumas estruturas semelhantes à que tem essa no Unix, mas isso aqui é bem forte do Unix, né? Então presente no Unix, presente no Minix e por consequência presente no Linux. Tá? Há ainda proteção contra ataques, tá? A segurança então de arquivos com dados de CRC, por exemplo, e checksum, né? Tá? Para detectar então intrusos e vírus, né? Bom, por fim, interessante, né? Vocês saberem o que é interpretador de comandos. Então, interpretador de comandos, tá? A gente pode pensar assim. Então, o sistema operacional é o código que executa as chamadas do sistema. No Linux, interpretador de comandos é o que a gente chama de shell ou bash, tá? Que não faz parte do sistema operacional, mas ele faz uso intensivo de muitos aspectos do sistema operacional. O shell torna tarefas obscurecidas por gerenciador de janelas claras no momento que passa a visualizar o que está sendo executado. Tá? Isso tinha no Windows 95 também, tá? Então, como tinha no MS-DOS, né? O MS-DOS lá era o interpretador de comandos e o Windows 95 o gerenciador de janelas. Tá? Então, a maioria dos sistemas operacionais ainda tem essas duas figuras, né? Então, o interpretador de comandos, que seria o prompt no Windows, tá? E o shell no Linux, tá? Que são os principais sistemas operacionais aí que a gente
vai lidar na disciplina. Bom, com esses conceitos, tá, desses termos associados aos sistemas operacionais, a gente pode, na próxima videoaula, aprofundar um pouco mais sobre a estrutura desses sistemas operacionais e das funcionalidades. Bom, sobre essa videoaula era isso, pessoal. Tá? Falar um pouquinho mais, então, sobre sistemas operacionais na próxima videoaula. Era isso, um abraço e até a próxima.